Então, muito boa tarde a todos. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus, a quem amamos e servimos, certamente. Eu hoje saí de casa às 9h30 e ainda não voltei a casa. Estou com a boca assim um bocadinho seca e cansada, mas vamos ver. Tivemos um almoço hoje lá na igreja, da Ação de Graças. A semana que terminou, quinta-feira, o dia da Ação de Graças. Nós vamos fazer ao sábado, mas desta vez aproveitar as pessoas irem ao domingo. Fizemos depois do culto da manhã. Estivemos lá até agora. Alguns ainda ficaram lá para ensaios para a festa de Natal. Depois eu vim para aqui. Missões. Dizem que este domingo, o último domingo, quando é 5 semanas que mês tem, é para falar sobre missões. Há muito tipo de missões. Nós conhecemos missões nesta linguagem evangélica, não é? Pensamos logo em missionários, em missões para o estrangeiro, mas a palavra missão em si fala-nos de muitas coisas, de outros tipos de missões. Por exemplo, quando eu era mais pequeno, mas era nascido e já sabia ler e escrever, a NASA lançou várias missões espaciais, missões ao espaço. Entre 1969 e 1972 foram lançadas várias missões à Lua, das chamadas Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13 falhou, Apolo 14, Apolo 16, Apolo 17. Todas estas missões, destas naves espaciais, que foram e voltaram, 6 delas, levaram pessoas que colocaram os pés na Lua. Nós às vezes dizemos numa expressão popular, não é que andámos sempre na Lua. Naquela altura a televisão era preto e branco, não é? E quando dava aquelas imagens do Armstrong a pôr o pé lá na Lua, a minha mãe nunca se acreditou. Disse, isto é toda mentira. Não acredito nada disso. Mas o que é certo é que 12 astronautas destas várias missões pisaram a Lua. Há aquela frase célebre, não é? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Eu não sei o que é que ganhamos com isso, dessa missão, não é? Porque elas também terminaram. Há mais de 50 anos que já não há missões Apolo pela NASA. Mas continuam cosmonautas a andar aí no ar, não é? Eu fui ver e dizem que andam aí uns 10 à volta, em órbita. Há 10 cosmonautas, já não é só americanos, também de outros países, não é? Que andam aí em órbita. Nós às vezes também entramos em órbita. É curioso que Jesus também escolheu 12 apóstolos. Foram só 12 que pisaram a Lua. Foram 12 os apóstolos que Jesus escolheu. 12 eram as tribos de Israel. Não quero aqui arranjar nenhuma teologia nova, não é? Mas é curioso, não é? Foram só 12, podiam ter sido mais. Foram à Lua, foram só 12. Outra missão famosa, agora já talvez do cinema, não é? Dos filmes, não é? Os filmes da série da Missão Impossível, não é? Do Tom Cruise. E há vários deles muito famosos, não é? Que as pessoas gostam de ver, os jovens gostavam de ver, agora já são menos jovens, não é? O Tom Cruise também já está a ficar mais velhinho. Mas houve um filme que eu lembro-me de ver quando era recém-casado, que era A Missão, que era dos jesuítas, não é? De um padre que foi para os índios, para as tribos índias no Brasil, não é? Com o Jeremy Irons e com o Roberto De Niro. E ganhou muitos prémios, não é? E esse filme chamava-se A Missão. Claro, há muitas peripécias, não é? Mas basicamente era o Evangelho que estava a chegar aos índios, não é? Depois havia sempre aquelas lutas de poder, não é? Contra poder. Depois o romance para a pessoa apreciar o filme e tal. Mas o enredo, a base era levar o Evangelho às tribos
do Brasil, não é? Dos Guaranis. Portugueses também tiveram grandes missões. Nós demos mundos ao mundo, não é? No século XV, no século XVI, grandes navegadores que foram por aí. Estava a ouvir ontem alguém, uma japonesa, quer dizer, estava lá em português, mas era de origem japonesa, a dizer que os primeiros ocidentais a chegarem ao Japão foram os portugueses. E que tem lá várias palavras na língua japonesa com origem no português. Não me lembro, ela disse várias, só me lembro de uma que era pão. Não é? E em japonês, se quisermos pão, dizemos pão, e eles percebem, não é? Vá lá, já não passámos fome. Tudo grandes missões. Mas não é disso que eu vim falar hoje. Gostava de falar de outra missão. De outra missão muito mais fantástica. E que realmente trouxe algo de positivo para a humanidade. Algo que diferencia realmente esta missão de qualquer outra jamais existente ou que jamais venha a existir. Vamos abrir a nossa Bíblia ao Novo Testamento, ou smartphone, se quiserem, ou olhar para a tela, em 1ª Epístola de João, capítulo 1, e vamos ler os primeiros 4 versículos. 1ª de João, não é Evangelho, é Epístola, embora o autor seja o mesmo, é o Espírito Santo. Não, mas foi João que escreveu as duas. 1 de João 1 a 4, e diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações esta tarde. Esta missão. Manifestação da verdadeira vida. O que era desde o princípio. Realmente João tinha esta particularidade, não é? O Evangelho também começa no princípio, não é? O que era o princípio? O que era Jesus? Quem é Jesus? O princípio? Então Jesus tem princípio? Não, aqui princípio não quer dizer aquele princípio que nós estamos habituados, não é? Mas é uma forma de nós percebermos alguma coisa muito lá para trás, não é? Lá muito distante de nós. No princípio. Quando não havia mais nada. Era o Verbo. Jesus já era. O que sempre existiu. É o que diz também no Evangelho, não é? Ele sempre existiu. Não foi criado. Não foi um projeto que foi preparado, não é? E que depois se tornou realidade. Não. Ele era. Ele é. A melhor definição que podemos dizer é que ele é. É hoje e amanhã vamos dizer ele é. E daqui para 15 dias vamos dizer ele é. E os nossos antepassados diziam ele é. Eu sou. Mas agora, o apóstolo João está aqui a dizer que ele foi visto e foi tocado por olhos físicos e carnais. Há uma coisa que não é apenas distante, que está desde o princípio e que é eterno e que habita lá na majestade das alturas, muito longe, não é? No terceiro céu, daí para cima. Não! Ele foi visto. Ele foi tocado. O que vimos com os nossos olhos. Os portugueses dizem assim, com estes olhinhos que esta terra há de comer, não é? Pois com os olhinhos que aquela terra havia de comer, foi visto. Foi visto. Nossos olhos viram. Temos contemplado. Esta palavra no original, este contemplado, é algo muito especial. Não é apenas um olhar, como nós lançamos para os cartazes, por exemplo, dos
candidatos agora a Presidente da República, uns gostamos mais, outros gostamos menos, uns dizemos, olha aquele palhaço, outros, olha, esse é que sabe. Não, contemplar é aprofundar o nosso olhar, não é? Ele foi visto e foi contemplado. Os nossos olhos contemplaram. Certamente que João, que era aquele discípulo íntimo do Senhor Jesus, contemplou, olhou para a face de Jesus. Percebeu nos seus lábios, no seu olhar, na sua forma de estar, no seu modo de lidar com eles, quais eram os seus sentimentos. Ele foi contemplado pelos próprios olhos de João. E mais, diz aqui que as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Esta vida que foi manifestada. Deus encarnou em forma humana. E esta foi a maior missão jamais existente no mundo, ou que jamais virá a existir. Deus mandou o seu Filho. Os americanos, a NASA, e mesmo os russos também, e outros, agora os chineses, e os portugueses também têm lá umas coisas nos satélites, não é? Mandam coisas para o espaço, para o ar, para a Lua. Já aterraram em Marte, embora não nenhum humano, não é? Mas câmaras já filmaram Marte, etc. Do outro lado, ficou muito frio, muito quente, aquilo derrete-se tudo. Mas Deus mandou o seu Filho, aquele Deus eterno, aquele que era desde o princípio, aquele que habitava na majestade da glória das alturas, se fez homem, encarnou. Comia, bebia, dormia, chorava, sorria. O Deus está connosco. Deus é Jesus, a verdadeira vida. A maior missão de todos os tempos foi a de Deus, tomar a forma de homem. Deus encarnou. Nós falamos, e começa hoje o Advento, não é? Aqueles 4 domingos antes do Natal, em que alguns até têm o costume de acender uma vela cada semana, não é? Outros mais golosos têm um calendáriozinho para tirando o escoto em cada dia, não é? Sabe sempre bem um bocadinho, um docinho, não é? O calendário do Advento, os meninos gostam. Mas o mais importante é que o eu sou do Êxodo, o eu sou que falou, ou que mandou falar a Faraó, que estava com Moisés, agora estava aqui na terra, na forma de homem, na forma de Jesus. Jesus era Deus e estava presente. E se alguma dúvida pudesse haver, todos puderam perceber que era alguém diferente. E ele mesmo se identificou. Em Mateus capítulo 11, versículos 3 e 4, nós vemos os discípulos de João Batista, procurar saber quem realmente era Jesus. E diz no capítulo 11 de Mateus, podemos ler versículo 2. E João, este João é o João Batista, não é o João Evangelista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Eles sabiam que havia de vir um Messias. Eles sabiam que estava escrito, estava profetizado, que o Messias iria chegar. Agora eles estavam com esta dúvida: será que é este mesmo? João Batista sabia, ele tinha anunciado: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora estava com esta dúvida. Mas respondeu-lhe Jesus, versículo 4, ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, qual é a vossa dúvida? És tu? Claro que sou eu. Como diria o anúncio do Nespresso. Who else?
Quem mais? Quem é que poderia ser? Sou eu. Eu sou o Messias. Eu sou aquilo que as profecias falam. Aquilo que Isaías dizia. Está agora a acontecer. Vocês não veem. Ir lá dizer a ele. A vossa missão agora é ir dizer a João Batista o que vistes, o que ouvides. Aquilo que tenho presenciado. Aquilo que eu vos estou a dizer. Ide, anunciai a ele. Porque eu realmente sou o Messias. Simeão, um homem de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 29, e não vamos ler tudo, mas apenas versículo 29, Simeão, pegando naquele bebé, disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. É curioso que Simeão não diz, agora eu vi o Salvador. Não, ele diz a salvação. Porque Jesus é a salvação. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação sem passar por Jesus, não é? Até agora o Papa, não sei o nome dele, é o Leão XIV, não é? Lembrou-se de dizer que só havia salvação em Jesus, que a Maria não podia salvar ninguém. Ainda bem, não é? Que se houve alguma conclusão. Mas sabemos isso. Simeão já dizia isto há 2000 anos atrás. O Papa só disse agora. Os meus olhos viram a salvação. Aquela missão que o Senhor preparou, a qual tu, Senhor, preparaste perante a face de todos os povos. Foi Deus que o preparou. Foi Deus que organizou esta viagem, podemos dizer assim, do seu Filho amado, desde a glória até à terra. Maior missão de todos os tempos. Jesus confirma que Ele é a salvação. Simeão confirma que a missão foi do Pai de Deus. Tu preparaste. Foi Deus que preparou. Não fomos nós, não foi o homem. E por isso nós estamos dependentes daquilo que o Senhor fez, desta missão grandiosa de Jesus ter vindo ao mundo. E a salvação que é Jesus não é nossa por nosso mérito, mas é porque Deus preparou essa salvação. Foi Deus que nos deu, foi Deus que enviou. Foi a sua missão para connosco. Amém. Pecadores perdidos. Mas graças a Deus agora, porque somos pecadores comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Amém. Aquele que é a salvação. Amém. O próprio Senhor Jesus, lá no templo, na festa dos tabernáculos, confirmou isto mesmo. No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 28 e 29, nós lemos: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Foi Deus que enviou o seu Filho. A missão foi de Deus a enviar Jesus. A enviar aquele que o conhecia, que estava com ele, mas que agora tinha um propósito ao vir este mundo. Porque a missão de Deus foi enviar o seu Filho. Mas o seu Filho veio também com uma missão. Não veio só fazer uma visita à criação. Olha, Deus, eu criei o Urano, Neptuno, Plutão, a Lua, o Sol, as estrelas. Também criei um planeta chamado Terra. Olha, vai lá ver como é que aquilo está. Aquilo é tudo nosso, porque fomos nós que criámos tudo. Fazer uma visita de inspeção. Não, ele não veio verificar se estava tudo bem. Porque o Senhor sabia que estava tudo bem, porque lá no fim da criação disse, viu que era tudo muito bom. Tudo era muito bom. Aquilo que o Senhor tinha feito era perfeito, era muito bom. Então ele agora veio com outro propósito. Veio para ser salvação. E agora esta era a missão de Jesus. Esta missão de Jesus era dar vida.
capítulo 7 de João, versículo 28 e 29, nos mostra que realmente Jesus não veio por si mesmo, não veio pela sua própria vontade, mas foi o Pai que o enviou. Ele vinha no cumprimento de uma missão da vontade do Pai. E ele sabia o que vinha fazer. Ele disse o que é que vinha fazer. E o que ele vinha fazer era dar vida. Um pouco mais à frente, no capítulo 10, como fala da história do bom pastor, o versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim. A minha missão é esta. É dar-vos vida. Vós estáis mortos em delitos, em pecados, em ofensas. Que estáis caminhando para a morte. Eu trago vida. A minha missão é dar-vos vida. E Jesus veio cumprir essa missão que o Pai lhe ordenou. Trazer vida à humanidade perdida. Voltando ao texto que lemos inicialmente, o versículo 2 diz: por amor da verdade, estou na segunda. Porque a vida foi manifestada. A vida foi manifestada. Jesus estava ali. Eles o viram. A vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus estava com o Pai. Ele nos foi manifestado. A vida veio até nós, que estávamos na morte, nas trevas, na escuridão do pecado, no lamaçal da nossa imundícia. Mas o Senhor veio para trazer vida, para trazer luz. E João pôde testificar. E nós também podemos agora testificar. Porque eu creio que o Senhor já falou também aos nossos corações. Que agora somos luz. Já não somos mais trevas. Já não somos mais pecadores perdidos caminhando para a morte, mas somos pecadores salvos caminhando para a glória. E em breve estaremos com o Senhor. Então, se assim é, Deus cumpriu a sua missão. Jesus cumpriu a sua missão. Ele clamou lá na cruz: está consumado. A missão estava completada. Agora, a missão é nossa. João viu e testificou e anunciou. E nós agora, se já conhecemos Jesus com os olhos da fé, também devemos anunciá-lo. Esta agora é a nossa missão, a missão de todo o crente. Não é só daquele missionário que foi para o instituto ou para o seminário, ou foi para uma escola bíblica e depois foi para a África, ou para a Índia, ou para a América, ou veio para a Europa. Não, é de todos. É de todos. A grande comissão que está lá no final do Evangelho de Mateus é para todos. Ide, todos. Não é? Fazei discípulos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se já sabemos quem é Jesus, já temos provado que o Senhor é bom, então devemos anunciar. Esta é a nossa missão. É para isso que estamos aqui. Deus tem-nos aqui com esse propósito. Nunca se esqueçam disso. Que eu nunca me esqueça disso. A começar por mim, como diz aquele coro, não é? Porque tudo mais passa. Aquelas missões fantásticas que nós falámos no início, não é? Os descobrimentos, coisa fantástica, que são agora, são monumentos, não é? Os Jerónimos, a Torre de Belém, são monumentos. Mas de resto, missão impossível. Grandes aventuras, grandes viagens planetárias são história. Mas Jesus não é história, Jesus é salvação. Jesus é salvação. E nós devemos anunciar aos outros que Jesus é salvação. E devemos ter gratidão no nosso coração, porque Ele já se fez revelar também a nós. E agora nós somos salvos, porque Ele é salvação. Esta semana, como eu disse, houve o dia da ação de graças, lá no almoço hoje,
Depois, no final, nós desafiámos cada pessoa que estava lá presente a escrever num papelinho, num post-it, uma palavra, uma frase pequena, de alguma coisa que estivesse grato ao Senhor. Alguma coisa que o Senhor tivesse ajudado, abençoado ao longo deste ano que está quase a terminar. Muitos escreveram várias coisas, não é? A maior parte foi família, saúde, por as coisas mais escritas. Mas havia outros. O que é que nós temos para agradecer ao Senhor? Será que o impacto desta notícia, destas boas novas de salvação, que é Jesus, não é? Que foi visto, que foi manifestado, que João fala aqui que ouviu e anunciou, transmitiu aos outros, esta vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada, tem feito algum efeito em cada um de nós? As boas novas de salvação são também notícias de transformação. Porque ninguém vai a Jesus e ninguém conhece Jesus e ninguém ouve a Jesus e fica na mesma. Tem de haver fruto. A nossa missão tem que dar fruto. Não é? Fruto não para nós, mas para o Senhor. Porque diz o versículo 3, o que vimos e ouvimos vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então o fruto é comunhão. É alcançar outros. Trazê-los para o seio da família de Deus. Não é muito importante estar nesta igreja ou estar naquela. É importante estar na igreja de Cristo. Isso sim. Porque fora da igreja de Cristo também não há salvação. Eu quero que há irmãos salvos nos metodistas, nos presbiterianos, nos pentecostais, nos irmãos. Mas também há alguns que não são. Lá no meio. Mas aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, que têm escrito o seu nome no livro da vida, eles são os salvos, são a verdadeira igreja. E nós precisamos de ter a comunhão com os salvos, com os crentes, com a família do Senhor. Esta koinonia deve ser fortalecida, não é? Esta comunhão, como diz aqui, conosco e com o Pai e o Filho. E não conosco num relacionamento horizontal, uma comunhão entre os irmãos, não é? Entre a família de Deus. Somos nós. São os irmãos aqui, não é? São uma família, um bocadinho da família de Deus. Há um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. De vez em quando juntamos assim um grupo maior, não é? Quando há um encontro de igrejas e tal. Mas ainda há um encontro muito maior que irá acontecer muito em breve. Mas até lá, nós possamos guardar esta comunhão horizontal com os irmãos, esta comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus, como diz aqui no final do versículo 3. Eu creio que muitos problemas se evitariam nas igrejas e nas famílias se esta comunhão fosse realmente forte. Porque muitas vezes os problemas que existem no seio das igrejas, divisões das igrejas, em questões familiares, não é? Acontecem porque esta comunhão não é suficientemente forte, não é suficientemente orientada pelo poder do Espírito Santo para poder permanecer firme. É nossa missão também fomentar esta unidade. Não criar, porque ela já está criada. O Senhor Jesus criou. O Espírito Santo. Essa é a obra dele. A nossa obra, a nossa missão é guardar esta comunhão. É fomentar esta comunhão. E para quê? Finalmente, versículo 4, diz aqui, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Tudo isto é para que a nossa alegria seja completa, que a nossa alegria seja perfeita. O Pai preparou esta missão do Filho vir a este mundo. O Filho preparou a nossa missão agora para irmos e darmos fruto, para desfrutarmos e vivermos desta comunhão verdadeira. Para quê?
para que o nosso gozo se cumpra, para que a nossa alegria seja perfeita, porque a alegria do mundo é passageira. Em muitas cidades, Porto, Matosinhos, e por outros lados já, Viana do Castelo já tinha sido outra semana, e Vigo já foi antes, não é? Porque há uma luta, não é? Todos querem fazer as coisas mais bonitas, mais folclóricas, não é? Mais fogo de artifício, mais luzes, muita alegria, muita festa. Mas dia 7 de janeiro acaba tudo. É? Apaga-se as luzes. Fecha-se a música. Acaba tudo. Mas a alegria do Senhor permanece. A alegria do Senhor não tem fim, não é? E esta alegria grande e perfeita que o Senhor quer que possamos desfrutar. E por isso João escreveu isto. E por isso João desafia os crentes, porque é uma carta para os crentes, a viverem esta comunhão, a cumprirem esta missão, a sermos verdadeiros missionários, cada um de nós, a começar na porta ao nosso lado, se calhar até dentro da nossa casa, para que o nosso gozo, a nossa alegria, seja completa. Última passagem, Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o segredo, não é? O segredo para sermos boas testemunhas, para sermos bons missionários, para desfrutarmos desta alegria, para vivermos nesta comunhão com o Filho, o Verbo de Deus, que encarnou, que se fez homem, para que possamos desfrutar desta completa alegria de vida eterna, é permanecer no amor do Senhor, é guardar os seus mandamentos, é obedecer à sua palavra. Amém. E quando assim fazemos, Ele vai fazer o resto, porque Ele nunca deixa nada por fazer. Possamos nós cumprir a nossa missão, porque Jesus cumpre a sua, e não falha, nunca falhou, e não falhará em nenhuma das suas promessas. Que o Senhor nos abençoe.